Olá, meus amigos, olá, meus irmãos do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. É com satisfação que nos encontramos novamente. Estamos todos aqui reunidos através desse canal virtual e que nos dá essa sustentação para passarmos por esses dias de distanciamento social e que são necessários, em função dessa pandemia. Mas o que importa é que a gente continua conectado ao nosso grupo, continua conectado aos guias mentores daquela casa, aos nossos guias protetores. A gente continua de alguma forma ainda conectado por esse meio virtual, por essa tecnologia que nos permite estarmos todos os dias ouvindo, participando das atividades da casa e nos atualizando. Então vamos ler hoje mais um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, uma mensagem do nosso amigo Vianney, Paroco de Ars, Paris, 1863. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão, ficou nas trevas. Pobre criança. Ela que ore e mantém acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos, devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam no fundo do coração: meu Pai, curai-me. Me faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário para a minha alma chegue até ao Senhor com brancura, que possua quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se de que o Cristo falou: se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quando existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz. Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permitir devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo: alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do Espírito, que não podem enxergar, vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas, e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que as almas se percam. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse: minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição? Tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos os que aqui estão,
recebam a minha bênção. É interessante o texto, né? A gente precisa entender só quem foi Vianney, o pároco de Ars, né? Ele era um camponês rude, simples, vivia com uma família simples, uma família, se eu não me engano, de 5 filhos, e decidiu seguir o sacerdócio. Mas como ele era muito rude, sem conhecimento, ele sempre ficou para trás. Mas ele teve um padre que acompanhou ele no processo de estudo, e ele acabou, né, com a intercessão desse padre, virando sacerdote. Só que ele não podia fazer a confissão, ele não podia ter esse atributo, né, dentro das atividades dele. E ele foi encaminhado para uma cidade pequenininha, né, perto de Lyon, em Paris, né, Ars. E ali ele começou, então, a trabalhar com essa comunidade pequena. E ele começou a ter esse dom da cura, tanto que hoje ele é considerado o patrono dos sacerdotes, né? E por uma questão do destino, né, ele recebia muitas pessoas para se confessar. Então é interessante quando Kardec, né, está elaborando o Evangelho, né, junto com toda a equipe que dava o amparo para ele, né, e vem conversar com o Vianney. E Vianney vem, né, falar um pouquinho sobre a cura. E a gente vai falar sobre a cura e sobre a cegueira e sobre olhos abertos e sobre olhos fechados no momento onde, de alguma forma, a gente está às cegas. A ciência está trabalhando, a ciência está buscando alternativas para que a gente volte a ter um novo normal. Porque o nosso normal não vai voltar. A gente vai ter que conviver com essa circunstância que hoje nós estamos passando de uma forma diferenciada. E aí a gente pode fazer um vínculo. Será que até então nós não estávamos de olhos abertos demasiadamente? Será que neste momento nós fomos convidados a fecharmos um pouco os nossos olhos para refletir sobre tudo aquilo que aconteceu até então? Quantas oportunidades nós estamos tendo nesses momentos que nós somos convidados a conviver? Eles não são fáceis. Eles são bastante desafiadores. Todos nós estamos sendo desafiados diariamente a nos modificarmos. A modificarmos a nossa forma de encarar os fatos, a modificar a nossa forma de relacionarmos, a mudarmos a nossa maneira de percebermos as oportunidades que são nos colocadas à disposição. Quantas coisas a gente vem escutando nas palestras por esse canal, onde os assuntos, eles circundam, né, sobre disponibilizar a ajuda, de mudar a nossa forma de sermos, de nos entendermos, de compreendermos a si e ao nosso próximo. Isso nada mais é do que a lição que Jesus nos deixou quando passou pela terra e nos mostrou o verdadeiro caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como precisamos cultivar e renovar esse amor para conosco. Porque estando bem consigo, e num momento como hoje não é tão simples, né, a gente consegue também estar bem com o nosso próximo. Como é bom que a gente possa olhar aos nossos próximos de maneira diferente e não simplesmente com aquela necessidade de ter e de ser aquilo que a gente não é e o que a gente não tem. Às vezes, as coisas acontecem no nosso dia a dia e a gente não sabe como explicar. A gente não tem a compreensão, a dimensão de tudo que foi programado para essa passagem rápida que a gente tem no plano terreno. Mais uma. Porque nós estamos num processo contínuo de renovação, de elevação
de conhecimento e de crescimento. Porque às vezes os nossos olhos fecham. Porque às vezes nós somos acometidos por situações que a gente não tem uma razão de ser. Não neste momento. Mas nós que seguimos essa doutrina, que nos apresenta uma forma racional de compreender as coisas, que nos permite nos conectarmos a Deus de uma maneira um pouco mais íntima, e não só num formato de pedintes, mas sim num formato de agradecimento, de elevação, de compreensão, mas sim também de ajuda, de amparo, de carinho, até porque Deus é nosso Pai, justo e bom, que nos ama incondicionalmente e com certeza não nos deixaria sofrer sem nenhum motivo. Na verdade, os motivos fazem parte de uma lei simples de causa e efeito, ação e reação. Hoje, se estamos sofrendo alguma consequência, alguma situação que foge do nosso controle, com certeza nós tivemos a origem. Nós fomos aqueles que acabaram de realizar ações, que tiveram pensamentos, que deixaram de ser feitas situações e que hoje nós estamos respondendo. Mas a nossa vida não está aqui por ser um castigo, não. Nós não reencarnamos para sermos castigados. Pelo contrário, nós reencarnamos para que a gente possa continuamente crescermos. Crescermos no nosso espírito, crescermos no nosso moral, crescermos na nossa relação coletiva de irmãos com irmãos. Jesus está na frente, como dizem, Jesus está no leme. Esse barco não está desorientado. É que às vezes a gente tem uma ansiedade enorme em que tudo tem que ser perfeito. Mas para ser perfeito, nós precisamos caminhar para essa perfeição. Hoje, o mundo está conturbado, perdido, meio atrapalhado até, porque a gente teve algumas limitações. Que até antes, até poucos dias atrás, nós éramos livres para fazermos o que queríamos. E as consequências estão por aí. Como estava a natureza, como estava a questão psíquica do planeta, as nossas próprias. O que nós fazíamos, o que nós dávamos atenção, quais eram as nossas prioridades, o que nós fazíamos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa vida. Hoje parece que alguém apertou o freio e todo mundo teve que parar. Teve que parar, tomou um baque, tivemos que sacudir a nossa poeira, pararmos de correr, olharmos ao redor e percebermos, puxa, tem muito mais coisa que a gente pode dar valor. Puxa, como é bom estar próximo dos nossos. Puxa, como é bom estar próximo daqueles que a gente gosta e que hoje a gente não tem condições. Como a gente começa a dar valor a coisas básicas que a gente deixava de lado, em função de outras, muito menos importantes. Mas quando Vianney nos coloca no texto que às vezes é melhor termos nossos olhos fechados do que abertos, porque com os olhos fechados nós vamos estar mais conectados com a espiritualidade, com Deus. A gente precisa compreender também que às vezes nós somos acometidos na nossa jornada por situações que têm o objetivo de nos fortalecer e não nos machucar. Embora a primeira reação seja essa. Às vezes acontecem situações que a gente não tem noção mesmo clara do motivo. Mas tiramos lições grandiosas. Tiramos lições preciosas. Percebemos que nós somos diamantes
envolvidos em pedras rústicas que precisam ser lapidadas. Eu convivi com pessoas, atletas paralímpicos, que contaram suas histórias de vida e são relatos fantásticos, porque eram pessoas que não tinham futuro, que não tinham esperança, que não tinham nada. Estavam ali jogados junto a outros sem saber o que fazer. E às vezes a natureza dispõe algumas provas interessantes e onde de um momento para o outro a pessoa sofre um acidente, acaba perdendo um dos membros, tendo dificuldade, né, em outras circunstâncias, e daquela tragédia aparente, ela tira uma energia suficiente para ser um campeão mundial do atletismo. São pessoas que estão renovadas, felizes pela condição, mesmo que temporária, limitada, mas que permite crescerem como pessoas, como espíritos, como indivíduos, apresentando a uma coletividade que nós temos uma energia fantástica, em que a gente tem a capacidade de sermos muito mais do que nós achamos que somos. Meus irmãos, a cada dia nós temos a oportunidade de auxiliarmos uns aos outros, de N formas, com um sorriso, com um bom dia, estendendo a mão para ajudar aquele que tem um pouco mais de dificuldade, estendendo um braço para acolher um cego que está com seus olhos fechados e caminhando no meio de um centro cheio de obstáculos. Porque nós estamos na mesma direção, no mesmo caminho. E o que nos custa dizer, meu irmão, quer um braço amigo para caminhar? Ou às vezes, se estamos em caminhos opostos, mas temos tempo, por que não nos apresentarmos e ajudar aqueles que têm um pouco mais de dificuldade? E nesses momentos a gente escuta histórias fantásticas também. Pessoas que trabalham anos a fios, da sua casa até o centro, pega ônibus, caminha 3, 4 quilômetros dentro do centro, para caminhar de um lado para o outro, para chegar no seu trabalho, fazer as suas atividades e retornar à sua casa, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus olhos fechados ao mundo material, mas aberto ao nosso espírito. Quantas coisas a gente deixou de ver? Quantas coisas a gente deixou de escutar porque os nossos ouvidos não estavam prontos e dispostos a ouvir aquilo que precisava? Quantas coisas a gente falou a mais porque a nossa boca não se fechou? Quantas coisas a gente deixou de fazer, de se apresentar, de ajudar, porque nós não tínhamos tempo. E hoje a gente tem o tempo todo do mundo. Claro que a vida continua, nós precisamos sobreviver, faz parte da lei do progresso. Não podemos ficar estanques, pensando, refletindo, filosofando. Mas como é bom quando a gente consegue parar um pouco, quando a gente consegue refletir sobre tudo o que está acontecendo. E com certeza, o nosso amanhã logo em seguida vai ser muito melhor. Nós vamos ter a condição de mudarmos. Nós estamos mudando. Nós vamos ter a condição de serenarmos, de olharmos o nosso próximo de uma maneira diferente, com outros olhos, escutá-los, ouvir mais do que falar, nos colocarmos à disposição do que querer mais ajuda. Quando o Vianney nos coloca a prece, porque, na verdade, ela que intercede as curas, a ajuda, o amparo, a gente está se aperfeiçoando. Porque a gente passa o tempo todo mais em condições e mais conectado com Deus, com os nossos guias espirituais. E aqueles que ainda não conseguiram se perceber que sim, nós estamos num processo de mudança,
de transição, vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los a compreender que sim, todos vamos passar por isso. Todos precisamos subir esse degrau, crescer um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais essa realidade, essa natureza que está se mudando, que está se modificando. Meus bons, como é bom. Como é bom quando a gente se dá conta que nós somos muito mais fortes do que parecemos. Que nós temos condições sim de superar as dificuldades nos impostas, planejadas e necessárias em função da lei de causa e efeito. Que bom que hoje nós podemos estar aproveitando muito mais o nosso momento para que lá no futuro ele seja muito melhor. Vamos continuar conectados nesse canal. Vamos continuar conectados uns com os outros. Vamos nos ajudarmos mutuamente a passarmos por este momento com muita esperança, com muita fé, com muita vontade de viver. E claro, abraçar a todos aqueles que por uma necessidade da sua caminhada necessitam voltar. Porque todos nós vamos voltar. A morte é inexorável. Mas nós precisamos e queremos ter muita vontade de viver. De olhos abertos, sem nos perdermos, de olhos fechados, conectados com a espiritualidade, não importa. Precisamos estar íntegros, inteiros para esse processo que nos é apresentado neste momento. E não esquecemos, nós pedimos para estar aqui. Que Deus nos ampare sempre, nos ajude nessa jornada.